Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Laura Kuchinski. Hoje eu quero te ensinar essa maquiagem aqui. Você seguiu passo a passo comigo, eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá bem explicadinho o vídeo. Se você gosta de vídeos de maquiagem, de tutoriais, deixa um like, isso é muito importante, me ajuda bastante para que o YouTube entregue esse conteúdo para outras pessoas. É uma maquiagem que eu gosto muito porque ela é muito versátil. Ela é um pouquinho mais elaborada, então dá para usar à noite, dá para usar numa festa, dá para usar num jantar, num encontro. Mas também, se você fizer algumas adaptações, você pode usar aí no seu trabalho. Eu tomei o cuidado de escolher produtos que muito provavelmente você tem em casa, não necessariamente dessas marcas, mas itens que você pode ter em casa e que, se você não tiver, são produtos fáceis de encontrar. E eu também escolhi produtos, e agora eu tô falando especificamente das marcas, produtos que eu acho que são bem versáteis, sabe? Que não tem como dizer que um produto com certeza vai dar certo para todo mundo, mas são produtos que eu vejo que dão certo para pele oleosa, para pele seca, de forma geral. Então são produtos que eu indico bastante e aí pode te ajudar se de repente você está procurando alguma coisa para comprar, ou se você não tem algum desses itens, e se por acaso você for seguir o que eu tô usando aqui, eu acho que são produtos que podem dar certo para muita gente. Desculpa aí o vídeo longo, mas não tinha como, gente. Eu gosto de explicar bem passo a passo, para que você consiga fazer junto e que você tenha um bom resultado. Eu vou começar, o skincare já foi feito, até pra gente não consumir muito tempo de vídeo, só pra você saber, se for dia, precisa passar hidratante e protetor solar, nessa ordem, primeiro o hidratante, depois o protetor solar, se for noite, só o hidratante. Isso assim, é o básico do básico. E aí a gente vai pra maquiagem propriamente dita. Eu escolhi aqui a base da Nina Secrets, que é uma base que, na minha opinião, ela pode dar certo pra peles oleosas, mistas, normais, secas, então vai depender muito também de quais outros produtos você usa, como você prepara a sua pele. E é importantíssimo dizer que essa etapa da preparação, passar o hidratante, o protetor, é fundamental, não só, claro, para a saúde da tua pele, mas para a durabilidade dessa maquiagem. Eu vou pegar a base, vou colocar aqui uma quantidade na minha mão. Essa quantidade vai variar também de pessoa para pessoa, porque só você vai saber quanto que você quer de produto. Se você quer uma pele um pouco mais coberta, se você quer uma pele mais translúcida, que você consiga ver por baixo algumas manchinhas ou variações de tonalidade da pele. Eu sei que essa quantidade que eu estou mostrando aqui pra vocês, que eu diria que é o que isso aqui? Meia colher de chá. Eu acho que isso é mais do que suficiente para todo o meu rosto. Eu tô usando a base Hydra Glow da Nina Secrets na cor 5. E eu vou aplicar um pouquinho na bochecha, um pouquinho no nariz, vou distribuir as quantidades. Um pouquinho no queixo. E eu gosto de espalhar com um pincel assim, é um pincel bem denso, com bastante cerdas, e existe um corte mais reto, tá vendo, no topo dele? E eu vou começar a espalhar essa base do centro para fora, porque o centro do rosto, onde a gente costuma ter mais imperfeições, variações de tonalidade, as manchinhas, enfim. E eu aplico como? Eu encosto o pincel e arrasto, só que não é longo, Não é que eu encosto na pele e vou deslizando por uma área muito longa. Eu encosto e arrasto fazendo pequenos trechos do rosto. E assim eu vou espalhando. É importante chegar ali bem pertinho da orelha, puxar aqui no pescoço, para que não fique aquela divisão de onde tem e onde não tem produto. Cantinhos do nariz. Eu aplico sim nas olheiras, porque a base ela já vai dar uma primeira corrigida. Então depois o corretivo ele vem só adicionando, não é assim pra super cobrir tudo, sabe? E a testa também vai bem pertinho da sobrancelha. Não tem problema se esbarrar e sujar um pouquinho a sobrancelha de base, depois limpa com um cotonetezinho. Na pálpebra eu até aplico, mas é o que sobrou no pincel, sabe? É só pra realmente deixar a pálpebra da mesma cor do restante do rosto. E aí agora eu vou vir com uma esponjinha que tá úmida, levemente úmida, ela não pode estar muito molhada, porque senão ela vai abrir a base, e ela também não pode estar muito seca, senão ela vai absorver toda a umidade da base. Então qual é a medida? Molha ela precisa estar limpinha, aí você molha, aperta bastante para tirar todo o excesso de água, mas não é molhar passando embaixo da torneira, enfia mesmo embaixo da torneira ou num potinho com água, aperta, ela vai inchando.
E aí depois você tira da água, aperta para tirar todo o excesso de água. E eu ainda gosto de vir, colocar uma toalhinha assim, envolver a esponjinha numa toalhinha e apertar bastante para tirar todo o excesso de umidade. Então ela fica levemente umedecida. E agora eu venho dando batidinhas só para dar acabamento nessa pele. Né, o pincel ele já espalhou, às vezes fica uns tracinhos do pincel, das cerdas do pincel, né, meio marcado. Então a esponjinha também ajuda bastante. E é fundamental que seja uma boa esponjinha para facilitar na tua maquiagem. É um produto que vale muito a pena você investir. Quando eu falo investir, não é nem por ser caro, tá? Porque, na minha opinião, as melhores que tem nem são as mais caras. Eu posso até deixar na descrição sugestões. Mas uma boa esponjinha, assim, facilita metade do teu trabalho na pele, sabe? De corretivo eu vou usar esse aqui da Vizela, da linha Satin. A minha cor é a 3. E eu vou aplicar uma quantidade aqui bem no cantinho do olho. Notem que é bem no cantinho mesmo, no cantinho interno do olho. Não é dentro do olho, mas também não é super embaixo. Não é no meio do nariz, na bochecha, não. É bem próximo realmente ao olho, que é onde a gente tem a região mais escura. E eu vou descer um pouquinho aqui onde eu tenho a olheira mais aparente. E não é obrigatório, mas eu gosto do efeito. Eu aplico aqui bem no final do olho, em direção à raiz do cabelo, formando uma diagonal. Também percebam que tá bem pertinho aqui do olho, essa ponta bem próxima ao olho. E essa etapa eu espalho com a esponjinha, dando batidinhas. Notem que essa diagonal aqui do final do olho, eu vou dando batidinhas, mas eu não subo com a esponjinha para não apagar essa linha. Eu não quero que fique uma linha evidente, né? Mas eu quero que tenha uma diferença de tonalidade. Aqui embaixo mais claro e aqui em cima um pouco mais escuro. Porque isso dá um efeito de volume aqui, trazendo essa sensação de um rosto mais levantadinho. Do outro lado, a mesma coisa, sempre dando batidinhas e nunca arrastando. E agora o cantinho interno, eu vou olhar para cima ou desviar, abrir a boca para esticar a pele, para conseguir dar essas batidinhas aqui na região das olheiras. Percebam que eu fico dando várias batidinhas no mesmo lugar, eu movimento pouco a esponjinha. Porque se você for descendo muito, vai espalhando muito produto e não vai ter cobertura onde precisa. Então, eu fico realmente ali onde eu já tinha aplicado o corretivo, dando várias batidinhas, até que o produto se integre bem à pele e cubra, claro, a olheira, que é a principal função do corretivo aqui. Então, a esponjinha, por ela ser grande, ela já vai dar uma esfumada, né? Porque ela encosta na pele, aí quando você levanta e encosta de novo, já é uma outra área dela que pegou. Então, é fácil de esfumar com a esponjinha. Por isso que eu disse que se for uma boa esponja, ela vai ajudar muito no teu processo da maquiagem. E aí, o que sobra na esponjinha, eu trago aqui um pouquinho em cima, na pálpebra de cima. Às vezes, ainda com restinho, eu trago um pouquinho no nariz, no queixo, entre as sobrancelhas, que eu sei que são regiões que às vezes a maquiagem dura menos e o corretivo acaba fixando melhor na pele. Então, mas é só um restinho realmente para não pesar. Na sobrancelha, você vai usar qualquer produto que você tenha para a sobrancelha. O que é importante? A cor do produto tem que ser compatível com a cor da sua sobrancelha. Então você pode usar uma sombra, né? Até uma sombra que é não própria para sobrancelha. Você pode pegar uma sombra de uma paleta que você tenha. Só muito cuidado, porque essa sombra não pode ser com o subtom dela não pode ser muito diferente da tua sobrancelha. Então eu tenho cabelo castanho, né? Um castanho mais claro. E a minha sobrancelha também, né, é um marrom, só que é um subtom neutro, frio, né? Então você vê que a minha sobrancelha ela não tem um tom de vermelho. Por isso, na hora de escolher a sombra, eu não posso pegar um marrom com fundo avermelhado, porque senão vai ficar esquisito, tá? Eu pensei em pegar uma paleta de sombra para fazer aqui, mas eu acho o seguinte:
Mesmo que você escolha uma paleta de sombra, você vai precisar de um pincel específico para sobrancelha, que é aquela escovinha e o pincel chanfrado. Então eu achei melhor trazer um produto próprio para sobrancelha, que eu acho que inclusive se você não tem e você vai comprar um produto de sobrancelha, ele vai te ajudar bastante, ele vai pular aí algumas etapas e facilitar o teu trabalho. Então eu começo com a parte da escovinha e com ele na horizontal eu vou pôr a escovinha na base da minha sobrancelha e eu arrasto para cima e também já puxo um pouco para diagonal, e assim eu vou andando na minha sobrancelha com a escovinha, escovando, deixando todos os pelinhos organizados e no lugar. Agora que eu escovei a sobrancelha, eu consigo visualizar onde eu tenho falhas e talvez essa etapa seja dispensável para você, porque se você tem a sobrancelha já bem preenchidinha, não tem por que você passar mais produto. Lembrando que sobrancelha muito escura, muito marcada, envelhece. Então eu vou pegar aqui um lápis, esse é lápis de apontar, normal, é da Benefit, o Gimme Brow Volumizing Pencil, na cor 3.5. E eu vou com a pontinha dele desenhando risquinhos, como se eu estivesse desenhando pelinhos mesmo. E notem que eu vou fazendo no sentido do nascimento dos meus pelos, né? Então eu vou fazendo esses tracinhos no sentido que os meus pelos já têm naturalmente. É importante que esse lápis esteja bem apontado para você não precisar ficar apertando muito e também para que o traço não fique muito grosso. Aqui no centro, o pelinho ele sai de baixo para cima. Então eu respeito esse movimento dos meus pelos para que fique um aspecto bem natural, tá? E eu volto com a escovinha e vou escovar novamente para que os pelos que saíram do lugar voltem para os seus devidos lugares e também para que dê uma esfumadinha e se por acaso alguma coisa ficou marcada, a escovinha vai dar uma disfarçada. E aí na pele eu não vou fazer contorno, porque eu acho que é um passo mais difícil. Eu vou pegar essa paletinha da Nina Secrets, que é a paleta Luminous. Inclusive já tem uma versão para pele morena e negra, mas a minha é a versão para peles mais claras, né, porque eu sou pálida. E eu vou usar aqui o bronzer com esse pincel bem fofinho, esse é da Dye Makeup, é o F15. Eu não falei, mas o que eu apliquei base é o Kabuki Angular MF02 da Ruby Rose, tá? E a esponjinha que eu usei é a esponjinha da Class Me. E agora eu vou pegar aqui esse bronzer, eu pego encostando o pincel no produto, eu olho para ver se veio muito produto, me parece que veio, então no dorso da mão, no braço, eu passo o pincel assim para tirar o excesso de produto e eu vou começar aplicando esse bronzer aqui em cima na testa, bem perto da raiz do cabelo, porque é para fazer para dar dimensão para o rosto. Então aquela testa que antes estava pálida, chapada, agora eu escureci perto da raiz do cabelo e deixei ela mais redondinha, né, com mais dimensão. Às vezes, né, eu atendo em consultoria. Então, que para quem não sabe, é uma consultoria individual ou online, né? Então é uma chamada de Zoom e que eu vou conversando com a pessoa e eu vou me maquiando com ela. Agora pega o pincel tal, agora aplica aqui, esfuma assim, mais pra lá, mais pra cá. Eu vou realmente narrando passo a passo, né? E cada rosto tem um formato diferente, tem, né, questões, características diferentes. E então às vezes eu pego aqueles clientes, né, com um rostinho que não é como a minha testa, que ela é um semicírculo mais ovalado, né? É a pessoa que às vezes tem a testa que aqui vem o cabelo, no meio vem mais e nas laterais tem como se fossem entradas, né? Mas às vezes nem é entrada, é só o formato, entende o que eu tô falando? Aquele formato mais em M na testa. E aí a pessoa vai só mais nas laterais aplicar esse produto, esse bronzer mais escuro. Agora eu preciso pegar um pouco mais de produto, tiro de novo o excesso na mão e eu vou aplicar esse bronzer aqui, quando você faz um biquinho, afunda uma linha, né, que vai do final da boca até ali onde a orelha gruda, na parte de cima da orelha, né, onde gruda na cabeça. É essa linha que a gente vai imaginar, só que eu não vou aplicar o bronzer
Onde afunda, eu aplico um pouco acima de onde afunda, ó. Afundou aqui, certo? O bronzer vem em cima, quer dizer, acima. E eu saio com ele dando batidinhas e arrastando lá de cima, perto da orelha, e eu venho arrastando, puxando, esfumando para baixo, seguindo essa diagonal, né? Até mais ou menos aqui o começo do olho, na verdade, ou o final do olho, né? Chegando na metade da minha pupila, né? Da minha íris, alinhando com a minha íris, tá? Aqui mais ou menos. Do outro lado, a mesma coisa, toda vez que pega produto, tira o excesso na mão. Isso até você pegar a prática e entender quanto de produto você usa. Depois você não precisa mais ficar tirando o excesso na mão, quando você aprender a pegar a quantidade certa. Mas até você ter domínio, eu sugiro que você vá aos poucos, porque é mais fácil você ir adicionando do que você precisar tirar. Eu gosto de trazer um pouquinho aqui no queixo, mas é coisa pouca, tá, gente? Não é pra ficar aquela coisa visível, não. E às vezes eu trago aqui em cima do nariz um pouquinho de bronzer também, pouco produto, tá? Então agora a gente já tirou aquele rosto inteiro pálido, meu rosto já tem nuances de tonalidades. Pra economizar nos produtos, né, pra gente não sair usando um montão de coisa, eu vou usar o blush também da mesma paleta com o mesmo pincel. Dou uma limpada, tiro o excesso de produto assim no braço, que possa ter restado no pincel, né, de bronzer. E agora eu vou pro blush, vou pegar esse aqui que tem cintilância da paleta. E agora o blush, ele vem um pouco acima do bronzer, mas ele também se mistura ao bronzer. As coisas não são separadas, tá? Mas ele vem um pouquinho acima. Se você der um sorrisinho assim, sem mostrar os dentes, a bochecha levanta, né? Fica um gordinho aqui. E agora a gente vai começar aqui, alinhando ao final do olho. E eu vou dando batidinhas e arrastando também na diagonal, tá? Então eu começo aqui onde levanta o gordinho da bochecha e eu vou andando em direção à raiz do cabelo, subindo, né? Não é uma linha horizontal, é uma linha inclinada. É uma diagonal aqui, ó. E aí eu vou pegar um outro pincel pro iluminador. Então eu vou pegar na mesma paletinha da Nina com um pincelzinho assim, gordinho, porém não muito grande, né? Você vê que ele é menor que o pincel que eu usei pra blush, pro bronzer, olha a diferença deles. Esse aqui também é da Dye Makeup, é o F13, tá? E agora eu tiro o excesso na mão e eu vou vir aqui bem no ponto alto. O iluminador, ele já entra menos, então ele vai até o final do olho mesmo, ele não chega até a íris, e ele é mais em cima, né, mais pra cima do que o blush, só que ele também vai se misturar ao blush. Se você pôr o seu dedinho assim, você vai palpar, você vai sentir esse ossinho, e aí o iluminador a gente encosta o pincel na pele e faz um movimento de vai e vem, que é pra entregar este brilho, tá? Dá pra ver aí? Ficou até bem poderoso. E aqui, se quiser, aqui no final da sobrancelha, mas não nos pelos, né? Aqui entre a sobrancelha e a raiz do cabelo, formando um C aqui. Essa é a região que a gente costuma passar iluminador. Se você não gosta de brilho, se você se estranha, não precisa. Eu peguei aqui uma paletinha, porque eu acho interessante ter uma paletinha de sombras. Essa aqui é da Oceane, é a paleta Pocket Palette nude, na cor nude, que ela tem esses tons mais nudes, rosados e tal. E o que nós vamos fazer aqui? Com o dedinho bem no cantinho interno, eu vou pegar esse tom cintilante mais clarinho. E agora com o dedinho eu venho bem no cantinho interno, depositando essa sombra mais clarinha. Se você tiver uma pele mais morena que a minha, que não é difícil, você faz isso com um tom que seja brilhosinho, um pouco mais claro que o tom da tua pele. Se você tiver um pincel pequeno, vai facilitar o teu trabalho, tá? Deixa eu demonstrar aqui. Vou pegar um pincelzinho pequenininho, esse é o P15 da Macrylan, e vou aplicar aqui bem no cantinho interno.
Mas é que às vezes você não vai ter um pincel para isso, então por isso que eu quero dar opções pra fazer com um mínimo de produtos, né? Aí, pessoal, eu vou pegar o pó banana da Bruna Tavares. Pode ser com o dedo, pode ser com um pincel, pode ser com uma esponjinha. Só não pode ser com uma esponja molhada, tá? Vou pegar aqui uma esponjinha pequena que eu tenho seca e eu vou dar batidinhas aqui na minha pálpebra. Vou ali perto da sobrancelha, no restante da pálpebra, que é pra selar essa área. Dando batidinhas, vocês estão vendo que eu só pego a esponjinha e vou encostando na pele com um pincel menor. Esse é um pincel de precisão da Macrylan, não me lembro o número dele, mas eu vou pegar esse marrom aqui, que é um marrom com cintilância, e eu vou aplicar rente aos meus cílios. Eu começo no canto de fora do meu olho e eu vou depositando, dando batidinhas assim e marcando toda a extensão do meu olho, bem rente aos cílios. Qual que é o segredo aqui? Você mirar na raiz dos cílios, porque daí não fica tão grosso, sabe? E você vai aos poucos, pega a sombra, vem aplicando, pega a sombra, vem aplicando. E se você notar, na parte de fora eu deixo ele mais grosso e à medida que eu vou caminhando aqui pro canto interno do olho, ele vai ficando mais fino, mais rente aos cílios. Isso você pode fazer com uma sombra sem brilho, se você preferir. Você pode fazer com uma sombra colorida, se você gosta de cores. E eu vou trazer a mesma sombra com o mesmo pincel aqui embaixo. Antes, uma dica. Laura, eu não consigo fechar o olho e enxergar o que eu tô fazendo. Pega um espelho, já dei essa dica pra vocês. Pega um espelho e coloca ele mais abaixo do seu rosto. Não coloca na frente, coloca mais pra baixo, assim. E mantém o queixo alinhado, o queixo 90 graus com o chão, tá? Não vai fazer assim, senão não adianta. Então, espelho mais para baixo e o queixo retinho. E aí você vai olhar pro espelho. A hora que você olha pro espelho, a tua pálpebra abre espaço aqui. E aí você consegue ver o que você está fazendo. Tá bom? Não precisa ficar retinho, é esfumadinho mesmo. E agora eu vou trazer aqui embaixo essa mesma sombra e a gente vai inverter. Põe o espelho lá pra cima, olha pro espelho e a gente vai aplicar rente aos cílios toda a extensão aqui abaixo dos olhos. Só cuidado pra não fazer nem muito fino, porque senão dá uma envelhecida, fica esquisito. E nem muito grosso essa sombra aqui embaixo do olho. Eu diria que ela tem o quê? 1 milímetro, 2 no máximo? É mais ou menos nessa parte gordinha aqui do olho que a gente tem, mas não é tudo, não pega toda essa área. E ela vai encontrar aqui no cantinho com a sombra de cima. Aqui eu vou fazer mais pertinho pra vocês verem. Como a gente passou a sombra clarinha antes, ela vai encontrando no canto interno aqui com a sombra clara. Agora eu vou fazer um passo que é opcional, tá? Você pode pegar um pincelzinho de esfumar, não muito grande, e arrastar um pouquinho dessa sombra que já foi aplicada aqui nesse início do côncavo. Pode até pegar um pouquinho mais de produto, ó, pincel no cantinho externo do olho e eu arrasto aqui onde o pincel afunda, né, que é o côncavo. Só um Vzinho, eu não tô indo até metade do olho não, é só o finalzinho do olho, dá pra ver, ó. Aqui. Eu prefiro fazer de fora pra dentro. Quando eu faço assim, parece que eu tô fazendo movimento de bolinha por causa do vídeo. Mas se eu ficar de lado aqui, vocês vão ver, ó, eu encosto na pele, puxo pra dentro, tiro. Encosto na pele, puxo pra dentro e tiro. Como a pálpebra já tá selada com pó, a gente vai conseguir esfumar com muito mais facilidade. E agora eu vou pegar um lápis de olho, pode ser preto, pode ser vinho, pode ser marrom, pode ser cinza, pode ser a cor que você gosta. Eu peguei aqui um marrom, esse é da Bruna Tavares, e eu vou puxar aqui a pele pra esticar.
E agora, esse lápis eu vou mirar realmente na raiz dos cílios. Eu não faço um traço de uma vez, eu vou de fora para dentro, fazendo pequenos tracinhos, como se eu estivesse pintando só a raiz dos meus cílios. Por quê? Porque se eu fizer muito grosso, vai cobrir o que eu fiz antes com a sombra. E aí eu vou voltar com aquele pincel pequenininho e vou esfumar. Você pode simplesmente esfumar sem pôr mais nada de sombra, ou eu quero aqui pegar um pouquinho desse uva da mesma paleta, um roxinho e tal, e eu vou esfumar com ele. Então eu ponho por cima do lápis marrom e eu vou fazendo esse movimento de vai e vem em cima do lápis que eu apliquei antes. Cuidado só para não ocupar todo o espaço daquela sombra marrom que a gente aplicou primeiro. Eu não pego com a lateral do pincel, eu pego com a ponta do pincel, porque eu quero uma coisa mais pontual. A parte de fora, que eu sei que causa uma dúvida, né? O acabamento aqui no canto de fora do olho, a gente junta, né? Como se prolongasse o final do olho embaixo e unisse aqui com a parte de cima. E embaixo eu também vou trazer bem pouquinho desse lápis, bem na raiz dos cílios, bem o roxinho, bem rente aos cílios. Laura, não gosto, acho que fica muito escuro, estranho, eu não tô habituada a me maquiar. Não precisa escurecer aqui a parte de baixo, tá? Na verdade, nem a de baixo nem a de cima. Você poderia ter parado antes a maquiagem. Mas é que eu tô querendo trazer uma maquiagem assim... Poxa, você tem uma coisa que você quer, uma maquiagem mais elaborada e quer conseguir fazer sozinha. Agora, não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui esfarelou um pouco de sombra, caiu um pouco de sombra. Então você vai pegar um pincel limpo, sem nada, fofinho, gordinho, e vai varrer, tirando o excesso do que caiu aqui. Volta com a esponjinha que você deu acabamento na pele, que tem um resquício de corretivo, de base, e você vem dando batidinhas e tirando qualquer marcação de dedo, alinhando aqui o finalzinho do olho, né? Tá vendo que eu tô fazendo esse movimento do final do olho na diagonal ali pra limpar, como se fosse uma borrachinha. Máscara de cílios, e aí você pode colocar ela deitada, né, assim, na horizontal, na raiz dos cílios e piscar. Coloca de novo e pisca, se você ainda não tá habituada. Ou fica paradinha com o olho aberto, põe na raiz dos cílios, vai fazendo esse movimento de zigue-zague e puxando pra cima. Mas isso de piscar é um ótimo truque se você tem aflição ou algo assim. Eu também vou trazer nos cílios inferiores. Agora você olha pra cima, tudo que for aplicar embaixo, põe o espelho em cima, olha pra cima. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os produtos que eu usei, o que eu encontrar de link onde vocês encontram eu ponho também. E vou deixar aqui também um link pro WhatsApp para fazer o agendamento da consultoria individual, caso você tenha interesse em fazer essa consultoria, nessa aula individual, para eu ir te ensinando passo a passo, e aí você que vai escolher que maquiagem que você quer fazer, né? Nos lábios você vai aplicar o produto que você quiser, aquele produto que você mais gosta. Eu vou aproveitar aqui, vou pegar um lápis de lábios, esse é o BT Lip Shape na cor Beige Camel, sei lá como é que fala. Vou abrir ele um pouquinho e eu vou primeiro fazer esse Vzinho aqui da boca, sempre respeitando o desenho natural da minha boca, sem fazer pra fora. E agora a parte de baixo. Eu gosto de fazer com o lábio relaxado, porque quando você estica o lábio, ele fica diferente. A hora que volta, vai ficar um desenho totalmente diferente do que você imaginou. Então fiz a parte de cima, fiz a parte de baixo, agora eu vou ligar ao canto da boca. Se você nunca fez, se pra você é difícil, pode pular o contorno. Mas também acho que vale ir experimentando, testando, praticando, porque é isso que vai te trazer habilidade. Vou usar um batom em bala, que eu acho que é o mais fácil de aplicar. E depois que a gente faz o contorno fica muito fácil, porque aí é só passar dentro.
Esse é o Hug Me da MAC. Se você precisa aplicar pó, se tua pele, a maquiagem não dura, você transpira muito, você tem a pele muito oleosa, aí agora você aplica o pó onde precisar. Eu tenho gostado muito de usar esses pincéis língua de gato, né? Esses que são bem achatadinhos, porque aí você pega o pó e vai encostando, depositando, apertando assim na pele, aplicando só onde precisa. Cuidado, excesso de pó craquela a maquiagem, denuncia linhas. Então o pó a gente só usa onde realmente precisa. Normalmente na zona T, lateral do nariz, queixo, buço, centro da testa, tá bom? Tá aí a maquiagem. Pra quem não sabe se maquiar, vou pedir pra você compartilhar esse vídeo com aquela amiga que quer aprender a se maquiar. Às vezes vai ter uma festa, né? Você vai precisar se maquiar sozinha, vai viajar, algo do tipo. Eu acho que é uma maquiagem bem coringa, com produtos versáteis e que pode te ajudar tanto na escolha dos produtos se você tá precisando comprar alguma coisa, mas também na técnica de aplicação. Se você ficar com dúvida, deixa nos comentários. Lembrando que eu estou à disposição aí pra gente agendar uma consultoria e eu te atender individualmente e atender as tuas necessidades também. Não esquece do like, por favor, isso é muito importante, isso me ajuda demais no meu trabalho. É só clicar nessa mãozinha aí pra cima pra dizer pro YouTube que é um bom vídeo e que o YouTube deve sugerir para que outras pessoas vejam também. Assim outras pessoas vão conhecer meu trabalho. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva pra não perder nenhum vídeo. E eu te espero no próximo. Um beijo!